onde eu devo começar o ensaio? No puff ou no prop? O que será que é melhor? O que será que é o certo? O que será que é errado? Parece óbvio, né? Se eu te perguntar o que é puff, o que é puff e o que é prop, alguns de vocês, a maioria de vocês sabe, talvez até 100% saiba aqui, mas não é 100% das pessoas que sabem o que é o puff e o que é o prop. Um puff todo mundo sabe o que é. É um puff, né? Porque você pode ter um puff na sua casa, para sua vida. Não é, ele não foi desenvolvido exclusivamente para fotografar newborn. Ele existe para várias coisas nessa vida há muito tempo. Mas o que acontece? A gente precisa entender que, apesar de ser óbvio ou de parecer óbvio, a gente tem que entender assim, ó, nem todo mundo sabe e a gente tem que fazer isso sem julgamentos. Por quê? Tem gente que está começando agora. E eu não sei se você lembra de quando começou, mas eu, quando comecei, por exemplo, eu não sabia o que era o rap. Eu não A gente não sabia o que era prop. Levei alguns meses para conseguir comprar um, porque eu não sabia o nome daquilo, e no curso que eu tinha feito não tinham falado, então eu não sabia. A gente nem sabia que dava para fotografar newborn em um puff. A gente só achava que dava para pôr nos props, que a gente chamava só de cestinha, baldinho. A gente nem sabia que o nome era prop. Então, partindo desse princípio, sem julgamentos, primeiro o que você tem que entender? Tem muita gente aqui que está começando, que está acompanhando aqui, e tem gente que não está começando na fotografia, mas que está vindo de uma área que nunca teve contato com o newborn, que não faz a menor ideia do que é prop, ele estava pouco se lixando para isso até pouco tempo. Tem muita gente migrando de áreas, às vezes as pessoas eram de casamentos e eventos e estão vindo para fotografia newborn, para fotografia de família. A noiva casa, depois começa a ter bebê, aí pede para o fotógrafo lá de casamento, fala, você fotografa newborn? E a pessoa fala, ai, puxa vida, não sei fazer isso, não sei fotografar, e começa a migrar, começa a estudar essa área, e com certeza é um mundo completamente novo. Então, a gente tem dois tipos de iniciante. O iniciante propriamente dito, que está vindo diretamente aqui, e o iniciante que ele já está na fotografia, já tem uma base fotográfica, mas ele está iniciando agora no newborn. Então, temos esses dois tipos de bebê, que ele não atuava nisso. De bebê, não, de iniciantes. É que eu vi bebê ali, falei bebê. Ele não atuava nisso, ele não tinha nenhum contato com o newborn antes. Ele está começando agora. E o que eles têm em comum? O que essas pessoas têm em comum? Ambos não tiveram convívio com essa área ainda. Não tem familiaridade com os termos. E não é porque... Então, não saber, por exemplo, não é burrice. Eu não sei porque eu ainda não sei, porque até o momento eu não precisava saber. Agora eu preciso saber, então eu estou em busca desse conhecimento. E aí a gente tem que partir desse princípio. O começo das nossas buscas, né? Não, é só o começo das nossas buscas, tentar entender o que é cada coisa. Então, todo mundo aqui, sem exceção, passou por essa fase. Todo mundo, sem exceção. Hoje em dia, hoje ou ontem, eu recebi um dos directs que eu recebi foi: eu precisava enrolar o bebezinho, não sei o quê, mas como é que é mesmo o nome daquilo que usa? O que eu devo usar para enrolar? Porque às vezes, por nome, quando eu falo wrap, quer dizer que eu não posso enrolar com outra coisa? Gente, wrap é qualquer coisa que você enrola o bebê. O tecido pode ser algodão, pode ser lã, pode ser malha, pode ser viscolaicra. Wrap é uma tradução de envolver, envoltório, né? Tipo, estou envolvendo. Isso é wrap, algo que se enrola, né? Então, a tradução literal é basicamente assim, porém, é quase que o ato de fazer, e não necessariamente o produto. A gente chama o produto de wrap, mas wrap, na tradução, ele é o ato. Estou envolvendo. Só que a gente não fala estou rapizando o bebê, né? Então, tipo, você vai falar, vou usar o rap, vou enrolar o bebê. Então, é só para que a gente tome essa consciência. Muitas vezes, eu brinco que existe algo chamado a maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? É quando você acha que sabe tanta coisa que quando o ser humano está começando e está lá no básico ainda, e o básico que teoricamente você já passou por aquilo, só que você já esqueceu, porque você está lá na frente. E aí você acha que, nossa, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio para aquela pessoa. Não é óbvio, porque ela está começando agora. Ela vai começar agora algo que você já está ali um tempo, você já percorreu um caminho, já tem uma estrada.
Entende? É a mesma coisa que se eu tô passando por uma estrada que eu já conheço e eu sei que chega uma hora que tem um semáforo lá que ele tá sempre no pisca-alerta, sempre. Isso quer dizer o quê? Eu já tô passando por lá há muito tempo e só quer dizer que, igual na minha cidade, em Matinhos, só tem um semáforo. Agora ele funciona ainda. Mas antes não funcionava. Não funcionava. Você passava, olhava aquilo e ia, mas quem não conhece vai parar e vai esperar ver se alguma coisa acontece, entende? Só que se eu já conheço, eu posso falar para a pessoa, ei, passa reto nesse semáforo aí que ele não funciona. Basicamente assim funciona. Você não vai falar assim, que burro, ó, tá parado no semáforo. Ele tá, é certo. Tem que parar no semáforo. Entende a percepção? Eu não posso achar que ele é tongo porque ele parou numa coisa que é desconhecido para ele. Ele tá conhecendo, ele tá se envolvendo agora com esse mundo. Então a gente tem que respeitar, porque a gente veio de lá. A gente veio do mesmo lugar. Por isso, olhe com carinho, sem julgamento. Para quem está começando, inclusive, tem gente que está há anos no mercado e que tem ainda as mesmas dúvidas de um iniciante. E na maioria dos casos isso se dá por quê? Porque pulou etapas, porque pulou básico, porque pulou coisas que lá na frente fez falta e que você tinha que ter aprendido lá atrás. E tudo bem, o mais importante é reconhecer que precisa olhar para trás às vezes para reaprender de uma forma diferente. Então, o que é puff? O puff é aquela almofada grande, um puff normal que você pode usar na sua casa. Isso é um puff. E ele pode ser de diversas formas, e eu já vou chegar nesse ponto com vocês. E o próprio é o quê? Tudo aquilo que você coloca o bebê dentro. Pode ser um caixotinho, pode ser um baldinho, pode ser uma cesta, pode ser uma gamela, pode ser um carrinho. Qualquer coisa que você coloque o bebê dentro é chamado de prop. Mas quando você vai buscar por prop, você vai achar todos os acessórios, todos, tá? Então, vai aparecer até prop, o que não é prop. Aparece, então tudo é visto como prop mesmo. E tá tudo bem. Você vai. Mas por que a gente usa tanto o termo em inglês? Não dá para usar termo em português? É porque a fotografia newborn surgiu lá nos Estados Unidos, na Austrália, ficou forte no Canadá também, em países de língua inglesa. Então, como ele veio para o Brasil, veio com os termos em inglês, e é muito mais fácil hoje em dia a gente procurar as coisas e aprender o termo em inglês, que é mais fácil quando a gente quer procurar, eu quero comprar um wrap, que é um negocinho de enrolar o bebê. É mais fácil pesquisar por wrap do que envoltório. Em vez de eu pesquisar baldinho, caixote, é mais fácil pesquisar por prop, que vão aparecer várias opções. É por isso que a gente usa os termos em inglês, porque a fotografia newborn veio, inclusive a gente fala newborn, a gente não fala recém-nascido, né? Porque veio já de fora do Brasil, veio lá dos Estados Unidos, então a gente continuou usando esses termos para facilitar o processo, para facilitar para a gente encontrar as coisas. Então é por isso. Agora eu tenho que compreender o quê? Eu tenho que compreender qual é a diferença entre o puff e o prop. As poses que eu posso fazer no puff, eu também posso fazer no prop. As mesmas poses. Porém, eu posso fazer todas as poses, sem exceção, com o puff, mas nem todo prop me permite fazer todas as poses. Por quê? Por causa do formato, muitas vezes. Se é um baldinho, às vezes não permite fazer uma grande variação de poses, porque ele é um baldinho, é uma circunferência, ele é um pouquinho mais alto, então ele não permite. O puff, ele permite fazer todas as poses, porque ali é... Você comeu um pedaço aí de todas as poses, igual o menininho lá, o fiote. O joelho. Mas é bem isso que a Dani falou. O puff não é só o formato também é uma das características, mas tem coisas que um prop não vai te possibilitar, e o puff vai te possibilitar tudo. Para que a gente entenda a grandeza disso, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela e vou mostrar aqui um ensaio. Olha só, eu tenho aqui um ensaio. Eu vou passar e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 fotos. Agora, marca aí 18 fotos que foram realizadas no puff. Ou seja, somente no puff
rendeu essa quantidade de fotos que foram as fotos que o cliente escolheu. E não é que é somente não no só puff, é só rendeu. numa produção. Só numa Com produção. uma única produção, ó. Quantas eu falei? 18? 18. Essas rendeu muito mais, mas o nosso cliente escolheu 18. Tá. Vamos aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 em 2 props. Só que aqui, o meu cliente não ficou com todas essas fotos. Eu peguei para mim para usar de exemplo. Mesmo assim, a gente tem 11 contra 18, isso que rendeu bem. Ou seja, mais de 50% do meu ensaio é feito no puff. Eu garanto o meu ensaio com fotos no puff. Então, o que o puff tem de diferente do prop? Para fazer 18 fotos, eu consigo fazer com um único elemento ali, uma manta. Um puff e uma manta. Com os acessórios ali, mas o puff eu preciso de um só, o prop eu vou precisar de mais do que um, para fazer render. Isso que no prop que eu mostrei para vocês, eu consegui fazer render ângulo tranquilamente e ainda mudei a pose do bebê. Mas nem todo prop vai me permitir isso, ou nem todo bebê vai me permitir naquele prop fazer aquela coisa. O único prop que eu posso garantir para vocês, que vocês vão ter muita facilidade de fazer todas as poses, é a gamela posicionadora. Você pode usar ela como prop no chão e fazer todas as poses. Mas ainda assim, eu tenho uma questão a pensar. Quando ela tá no puff, tem 2 camadas de manta de microfibra por cima. Isso faz o quê? Reduz o tamanho dela, reduz a profundidade dela. Então, na hora de fotografar ali e posicionar, vai ter uma diferença. Quando tá no puff ou quando tá no prop, a gente tem uma diferença ali. É a mesma pose, mas existe uma diferença na hora de moldar esse posicionamento. Então, eu tenho que partir desse princípio, da quantidade que eu consigo, do benefício que isso vai me trazer. Portanto, por outro lado, eu tenho uma série de pessoas que já andaram falando comigo esses dias na mentoria do 801, que não usa puff, que não sabe, que não consegue, que não tem paciência, e que vem falar comigo, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu não consigo me dar bem com puff. E aí eu tenho uma coisa para te contar também. Desde que o mundo é mundo, que eu comecei a realizar o ensaio newborn, eu já fazia foto de puff mesmo sem ter puff. Como é que eu fazia isso? Eu fazia, por exemplo, usando o sofá do cliente, usando a cama, usando o trocador do bebê, usando cama. Isso para mim nunca foi um problema. Eu fazia do jeito que dava para fazer. Claro que não ficava aquela maravilha, porque, né, afinal não é um suporte, não é uma coisa adequada, mas improvisava e funcionava. E hoje, se a gente fosse fazer, a gente até conseguiria fazer bem bonito. Bem melhor, porque agora a gente mas já naquela época a gente não sabia nem esticar a manta direito. É. Mas ok, funcionou. E aí, partindo daqui, a gente vai agora para os tipos de puff que existem. Não necessariamente os tipos de puff que existem, tá? Eu vou passar por 3 aqui, que foram os que eu usei, porque existe uma série de possibilidades. E hoje em dia, a cada dia surge um modelo novo de puff, de suporte. Não tô nem falando daqui do newborn em si, mas se a gente for falar de tipo de puff, quando a gente vai na loja de puff, por exemplo, nossa, tem um monte. Tem uns quadrados, uns duros, uns mole, uns fofo, uns que tem um encosto pra você ficar tipo sofá. Poltrona, um redondo. Então tem de tudo que é jeito. Então a gente não vai necessariamente falar de todos os tipos de puff, até porque eu não devo conhecer todos os tipos de puff na vida. Inclusive, se fosse para falar de todos os tipos, a gente tinha que incluir aquele que é de ar lá, sabe? Que as pessoas levam pra praia e enchem de ar. Cara, aquilo deve virar um puff fácil. Mas aqui, olha só, vamos lá. Os que a gente começou. Primeiro, nosso primeiro puff na vida foi um puff chamado, o modelo era gota. Tipo uma coxinha, né? O modelo era modelo de coxinha mesmo, que a gente comprou numa loja, assim, loja tipo Tokstok, assim. Que era loja, eu acho tipo, até que foi nada a ver. Tokstok Era na época. Tokstok, porque a gente não sabia onde não tinha sabia outro outra lugar. loja, a gente comprava manta de sofá de lá, bem caro, que a gente pagava. Na época a gente achava muito caro, porque a gente não tinha dinheiro, né? E foi o que a gente achou. A gente não sabia nada, ninguém falou vai numa loja, numa estofaria, que nem eu falo hoje pra vocês. E a gente já vai chegar lá. Então foi esse puff. Ele parecia uma coxinha e não fazia nenhum sentido, porque ficava uma ponta pra cima. E a gente, putz, como é que usa essa parada pra fotografar? E outra, ele não vem cheião. Ele vem vazião, quase, assim. Vem com espaço pra você sentar a bunda, afundar e fazer uma parada Fica atrás. muito mole. E aí é molengo, o bebê afundava lá. Só que olha só, vou mostrar o resultado aqui de uma foto que a gente fez pra vocês.
Nessa época, a gente usava apenas o puff e a manta direto em cima dele. Não existiam as mantas de microfibra por baixo. E daí eu tava lá atrás segurando, fazendo a rampinha. Fazendo essa rampinha aí com a manta, né? Nem Foi o conseguia mais segurar direito. esticado que a gente conseguiu. Essa foto, inclusive, tá tratada. Uhum, Mas tratado. funcionou. Esse foi um bebê modelo, né? Foi um bebê de graça na época. Mas ok, temos ali um exemplo do puff gota. Depois disso, eu não tenho a foto desse puff. Ah, vamos procurar na internet que já vai aparecer. Vamos colocar aqui, puff gota. Eu vou só mostrar pra vocês, porque eu não aconselho vocês a comprarem esse tipo de puff. É exatamente esse. Eu coloquei imagens que vai aparecer. Ó, esse aqui é igual o que a gente tinha. Só coisa aqui, só que ele era mais vazio do que isso. Então isso aqui, ó, parece uma coxinha. Esse aqui, no caso, parece até um cocôzinho, aquele emoji de cocô. Mas é isso aí, ó. É um puff gota. E aí, o que eu fiz nesse dia? Eu comecei usando ele assim. Depois, o que eu fiz? Eu virei ele de ponta cabeça para facilitar. Porque esse formato não é interessante, esse formato não é legal pra gente fotografar newborn, porque essa parte que parece uma coxinha não serve para nada. O ideal é que ele seja redondo, ou seja redondo não bola, né? Que ele seja um pastilha, né? Tipo um círculo achatado, uma pastilha. Ou que ele seja quadradinho. A gente precisa entender outra coisa. Depois desse puff, eu tive o puff pastilha. Aí esse foi profissa. Nossa, vocês não têm ideia. Isso aí eu descobri. A gente foi num lugar mandar fazer. E quando a gente chegou no lugar, eu falei pra pessoa, eu queria um puff pra poder... Dela, mas pra quê? Por onde, né? Eu falei, vou fotografar recém-nascido. Dela, uns tempos atrás aí, uma pessoa comprou pra mesma finalidade. Eu falei, como é que era? Ela falou, era desse tamanho aqui, assim, mostrou tinha um ali. Era igual esse. Eu falei, então é esse mesmo que eu quero. E aí eu fiz. Porque a gente não sabia direito o que a gente queria, o que a gente precisava, não tinha noção. Então, beleza, alguém falou que funcionou. Não, nem falou que funcionou, ela só falou que comprou. Que funcionou já é outra história. Mas aí a gente quis, vai ser esse mesmo que a gente tá precisando, moça. Daí, ó, vamos lá. Esse aqui, ó, era o nosso puff pastilha. Esse puff tinha 80 centímetros de diâmetro, aproximadamente, por 40 centímetros de altura. E aí a nossa vida ficou muito profissional depois dele, porque aí já tinha o tripé, já colocava a mantinha lá para trás, mas no começo ainda não usava com as mantas embaixo. Só fui usar com as mantas embaixo, aprender a usar como a forrar bem o puff, deixar a manta bem esticada, quando eu fui fazer um curso fora, foi em 2013. Setembro de 2013 que eu aprendi a usar direito. Fiquei praticamente um ano fazendo do jeito que eu sabia. Olha o resultado. Essa aqui é uma foto feita em 2014, 2015, 2014. Logo que a gente mudou para aquele estúdio, logo que a gente aprendeu a forrar. Feita com aquele puff pastilha e com a manta lá no tripézinho. Ou seja, esse não é o fator mais relevante para o seu posicionamento funcionar. O que eu quero trazer aqui para vocês? A ideia de que você precisa entender primeiro o conceito, o que é cada coisa, a diferença entre eles, quais as possibilidades existem, que foi o que a gente fez, e compreender, em primeiro lugar, que não é isso que vai fazer você uma pessoa... ai meu Deus, mas é porque ela tem o puff com o suporte. Ai meu Deus, mas é porque isso, mas é porque usa gamela, mas é porque tem buraco. A minha foto não fica boa porque eu não tenho aquele puff com aquele suporte. Ai, minha foto não fica boa por isso, minha foto não fica boa por aquilo. Se você aprende a usar o que tem, se você tem a técnica, domina o posicionamento, hoje em dia, se a gente for fazer na casa do cliente, se a gente for fazer um newborn em cima da cama, no sofá, com certeza a gente vai ter um bom resultado. A gente vai se bater um pouco, vai ser mais difícil, um pouco mais trabalhoso do que com suporte, mas a gente vai conseguir extrair um bom resultado. Por quê? Porque hoje a gente domina a técnica. Então, no final das contas, o que vale mais é o conhecimento, é dominar a técnica, porque senão, se você não tem conhecimento, você pode ter uma melhor puff com posicionador, com um suporte maravilhoso, que você não vai conseguir fazer foto boa, que você não vai conseguir usar, que você não vai conseguir ter um bom resultado. Por quê? Porque falta técnica, porque falta conhecimento, porque falta um monte de coisa para você conseguir ter um bom resultado. E aí, a gente também tem a terceira fase, que foi a fase em que a gente começou a usar o puff com suporte. Qual foi a diferença? É bem simples de explicar.
As diferenças entre uma coisa e outra é que, primeiro, existe uma evolução na parada, a coisa vai ficando mais cara à medida que vai evoluindo, né? Porque vai te trazendo alguns benefícios. E, por exemplo, quando eu tinha o puff gota, eu precisava de uma pessoa para segurar a manta. Eu era a escrava ali segurando. Quando foi pro puff pastilha, já tinha um tripé para segurar a manta. Olha, evoluímos, não precisava mais de uma pessoa, precisava de um tripé. A pessoa podia me ajudar. Quando foi pro suporte, facilitou que o suporte você consegue prender em volta. Então ajuda muito, e além disso, dependendo da altura do seu suporte, da sua postura, o fato de você poder virar para lá e para cá sem retorcer a manta, que a pastilha não dava para fazer isso. Se eu virasse, retorcia o tripé lá atrás, né? Então eu tenho essa mobilidade. Porém, hoje, com o flash, eu consigo mover a minha luz para um lado e para o outro, então já não faz tanto sentido assim. Eu podia ter um suporte fixo que daria tranquilamente para mim. Mas a questão é, quanto mais facilidade você tem, e aqui praticidade, existe, né? Exatamente, praticidade você tem, mas teoricamente mais você vai gastar para isso. Aí você tem que avaliar custo e benefício. O que eu te trouxe aqui é a ideia e a prova de que dá para você fazer com qualquer coisa. Você pode, inclusive, improvisar. Tem gente que me mandou aqui mensagem que até hoje não tem puff. E tá tudo bem. A questão é fazer fotos no puff rende muito mais do que no prop. O puff, ele permite pra gente uma variedade e uma simplicidade que o prop nem sempre vai permitir. O puff é muito versátil, né? Ou seja, a gente consegue fazer todas as poses no puff, né? Sendo que no prop, como a gente já falou, no prop nem sempre é possível fazer todos os props. Fazer todas as poses, depende muito do prop e olha lá ainda se dá pra fazer tudo. Não rende e tanto. Às vezes, vamos imaginar aqui, ó. Quando você tenta imaginar que você pegou uma caminha. Existe a possibilidade de fazer todas as poses na caminha, até a pose do sapinho. Só que aí você vai ter que moldar mais para encaixar no puff, você consegue moldar mais, com mais facilidade, sem mostrar que tem um posicionador, que tem uma gamela ali embaixo, tem coisas ajudando a gente a moldar o bebê. No próprio é um pouquinho mais difícil isso, mas dá. Então vamos imaginar que na cama você consiga fazer tudo isso. Agora, imagina o cliente escolhendo. A variedade que o puff me traz, ângulo e tudo mais, vai sair muito diferente de um prop. E um prop, ele marca mais também. Você tirou 2, 3 fotos, o cliente já quer ver outro. Ele não vai querer ver um ensaio inteiro numa caminha, mas no puff ele não liga. Entende? Então a gente tem que pensar em todas as possibilidades, benefícios, variáveis que isso nos oferece. Além disso, eu consigo fazer render mais fotos, justamente por isso que eu falei. Eu tenho a possibilidade de fazer todas as poses, mesmo quando eu não faço, eu tenho a possibilidade de fazer render mais ângulos, então eu consigo fazer render uma quantidade maior de fotos. Tem gente que não usa puff e diz que o cliente prefere prop. Tem vários aqui. Na verdade, será que eu tô dando o meu melhor? Será que eu realmente estou me dedicando a entender e conhecer aquilo? Eu tive uma aluna que entrou para o treinamento e ela falou assim, cara, você usa muito puff, eu adoro, gosto, e você faz um monte de ângulo e tal, eu quero muito aprender porque eu não consigo usar puff. Meu cliente não gosta de puff, eu não consigo vender foto no puff. Daí eu perguntei, quantas vezes você tentou usar o puff? Daí ela falou assim, eu comprei o puff. Aí eu tentei fazer um ensaio e não consegui. Larguei. A gente nem sempre consegue fazer as coisas de primeira. Preciso treinar. E a mesma coisa o prop. Tem gente que só consegue puff e não consegue prop. Quantas aulas você assistiu? Quantas vezes você tentou colocar em prática aquilo que você viu? Isso faz diferença também, né? E aí, será que eu tô dando meu melhor mesmo? Até agora? Ou aqui, agora, nesse momento? Será que eu tô fazendo? Senão, eu tento uma vez e já desisti. Não quero, não é pra mim. Não é pra mim, não quero. Então, assim, as pessoas têm medo de não conseguir, por isso desistem. Por isso muita gente fala, se a pessoa só faz foto no prop, é claro que o cliente dela só gosta de foto no prop. Por que não vê foto no puff? Ou por que ela não usa puff? Porque muitas vezes não domina a técnica de posicionar o bebê no puff. E aí as fotos, o resultado não fica tão bom. Se o resultado não fica tão bom e nos props fica melhor, é claro que o seu cliente vai preferir sua foto nos props. Mas se você domina puff e você domina prop, você tem mais variedade, você tem mais possibilidade, você pode oferecer mais para o seu cliente. E dependendo do bebê, a gente consegue posicionar mesmo mais no puff, ou dependendo, a gente consegue mais no prop, dependendo de cada situação. Então,
Eu tô rindo. Olha o comentário da Gabi, eu vou compartilhar aqui, porque quem tá aqui vai entender. Ó, a Gabi a Gabi tem o puff cocô. É a puff gota. Mas ele parece o cocôzinho monstro. Mas voltando aqui, tem gente que não tem paciência. Tem gente que não tem paciência. Tentou uma vez lá posicionar no puff. Ai, não consigo, não deu certo. Não... Puff não é pra mim. Só vou fazer no próprio. Então, gente, você tá perdendo de oferecer muito mais fotos para o seu cliente. Você está perdendo de agilizar ainda mais o seu ensaio. Ah, mas por que você quer fazer um ensaio tão rápido? Quanto mais você agiliza os processos do seu ensaio, quanto antes você termina, é uma experiência melhor para o cliente. Você fica liberado antes para editar foto, para fazer outras coisas, para atender outro cliente. Então, quanto mais você agiliza o seu tempo, quanto mais você pensa nas formas de otimizar o seu tempo, melhor para todo mundo, tanto para você quanto para o seu cliente. Gabi, vou dar uma dica pro seu puff. Ela falou que tá muito ruim de ajeitar. Pega a ponta dele, põe todo o enchimento lá para baixo. A Gabi tem o puff gota. E amarra ele. Aí usa ele assim, deixa ele amarrado pro enchimento não ir lá pra ponta da gota. Aí vira ele que ele vai ficar um pouco mais plano para você poder trabalhar. Vai te ajudar, eu acredito que vai te ajudar. Testa ele assim, porque talvez você consiga ficar com ele por mais um tempo. Porque, gente, tem momentos da nossa vida que tudo que a gente quer é se livrar do que a gente tem e comprar um melhor. Mas, às vezes, não é a melhor hora para um investimento. E pergunta como que eu sei disso. A primeira vez que eu comprei um painel de madeira daquele ali, eu comprei no momento que não era o momento mais adequado para eu investir naquilo. Foi R$5.000 na época. Eu não tinha aquela grana. É caro pra burro, mas eu queria. Aí, o que eu tive que fazer? É mais barato. Eu tive que vender o meu iPhone na época, porque a Dani falou assim, você vai dar conta de pagar isso daí agora. Porque o estúdio não tinha grana pra pagar. Porque eu falei pra Bel, não é o momento, a gente pode esperar um pouquinho mais. Ai, não, porque eu preciso, porque eu tenho que ter, porque isso, porque aquilo. Eu falei, Bel, você pode esperar mais 1 mês, 2, pra ter isso aqui. Não, ficou lá, porque não tem paciência de esperar. E daí o que aconteceu? Daí ficou com 3 meses. Fiquei 3 meses com um Samsung de R$129, todo dia reclamando que tava com aquele celular. Era desses mais baratinhos, assim, né? Nossa senhora. Era um iPhone 8? Era o 8. Vendi, fiquei com um Samsung que travava tudo. Meu Deus, todo dia que eu mandava uma mensagem no WhatsApp, eu não sabia mexer nele. Estava acostumada, fazia uns anos já que eu estava com o iPhone. Mas enfim, paguei o preço que eu não queria ter pago. Preço do quê? Da impaciência, o preço de querer tudo para ontem. Não, e não precisava, porque eu podia continuar fazendo as fotos com o que eu tinha ali, né? Não era uma necessidade, era só uma querência, não uma necessidade. Então a gente tem que cuidar com isso, tá? Eu já passei por situações assim. Então eu preciso entender. Olha, a Dai perguntou uma coisa interessante. O tecido do puff interfere? Depende. Eu acredito que sim, muito. Por quê? Se você tem um corino, primeira coisa do corino, e é o que a gente tem, né? Inclusive, nosso puff gota era corino. Puffs são com corino. O corino, o que ele acontece? O que acontece com ele? Ele é liso. Por isso que a gente coloca as camadas de microfibra por cima, e aí põe uma gamela embaixo. Então, dependendo do posicionador que você vai colocar, ele pode escorregar. Então, o que você pode usar para que isso não aconteça? Você pode usar um tecido que é antiderrapante embaixo. Tem gente que faz isso, eu nunca usei, tá? Mas você pode fazer isso. Porque às vezes ele pode interferir nesse sentido. E se você nunca usar nada embaixo para deixar lisinho, você vai sempre notar que o puff ele não é bem liso, né? O corino ele fica assim, ó, enrugadinho. Ainda mais dependendo do enchimento. Então, e dependendo do tipo de tecido, ele vai criar essa aderência para você colocar posicionador ou gamela. Mas isso você pode resolver com aquele tecidinho antiderrapante que eu não sei o nome. Que é muito usado em pilates. Tipo uma telinha. É um tecido que você ou não embaixo escorrega. do tapete, assim, você compra, põe, é tipo uma telinha que é antiderrapante. E agora, vamos seguir aqui, porque eu quero chegar numa parte bem legal para você. Outra coisa importante, né? Às vezes, o medo te deixa, o medo faz com que você não coloque todo o potencial que você tem, você fica cego para todo o potencial que você tem. E aí você deixa de crescer por não saber que você tem a capacidade de fazer muito melhor. Então tem gente que com certeza tem uma capacidade gigantesca de usar todos os recursos que tem e não sabe disso, né?
E aí, outra coisa, puff, você só precisa ter um. Eu tenho 3 hoje, mas eu vou explicar o motivo. Porque um a gente levava na casa do cliente. A gente não vai ter 4. Aos poucos, conforme as coisas forem mudando, eu vou avisando pra vocês. Existem coisas que estão acontecendo. É que a Bel fica testando coisas, por Eu isso. testo, Ela fica testando para ver se acha uma coisa melhor, se acha uma coisa diferente, se isso funciona, se aquilo funciona e assim. Primeiro que eu testo para dar a minha opinião mesmo, meu feedback. Então, teve um dia desses aí que eu recebi uma mensagem de um fornecedor aleatório, assim, não é alguém que vocês conheçam. E falou, como é que tá o seu trabalho como influencer? Eu falei, como influencer? Parceria de influencer para você usar meu produto e falar, né, dar sua opinião. Como os influencers fazem? Mas, na verdade, influencer mesmo, tipo blogueira, ela recebe e fala bem. A diferença está quando eu uso e faço tipo um review. Vamos lá, usei um produto, agora eu vou falar o que eu achei dele. Independente se você me mandou para testar, eu vou dar meu feedback real. É isso que eu gosto de fazer com as coisas. Eu gosto de usar, testar, isso aqui funciona super bem, e eu vou falar conforme eu for testando. Inclusive, no momento, estou testando aquele ali, ó. Ah, não dá para ver. Mas tem um puff novo ali que a Bel tá testando para ver se é legal. Hoje eu vou usar com o bebê, ainda não usei com o bebê, mas o que eu já fiz com a Cibi já tá aprovadíssimo para mim. E eu quero usar para umas coisas diferentes, mas depois que eu usar eu conto para vocês. Vocês sabem que eu tô aqui para fazer e para mostrar, ver quais as possibilidades que a gente tem. Segundo ponto, se eu achar que para um iniciante isso vai dar mais trabalho, eu vou indicar o que é mais fácil para iniciante. Entende? Eu vou saber o que falar. Se uma pessoa falar assim, mas eu não posso ter esse, eu preciso de uma opção que é um pouco mais barata do que esse. O que eu posso ter? Tá aqui, a gente tá falando do puff pastilha. Você vai pagar aí uma média de R$350, R$400, dependendo da situação. Já um puff com suporte é quase R$2.000. Então aí você vai ter que avaliar. Se você comprar só pastilha, você também vai ter que comprar um tripé. Quanto custa um tripé? Né? Então você vai ter que avaliar. Eu tenho um flash, tem que ser só flash? Não, você pode usar luz contínua. Um flash é R$5.000 aqui no Brasil. A luz contínua, com R$700 você compra 2. Avaliar, entende? Funciona? Funciona, já mostramos aqui. A diferença é, você sabe usar o que você tem? Porque a gente mostrou aqui, inclusive, ontem, para quem perdeu, que tem gente que perguntando se pode fotografar com o celular. Na aula de ontem eu mostrei que sim, que você pode fotografar com o celular. Só que se você não souber fotografar, não vai fazer a menor diferença. Não importa, se você está usando o celular, você pode usar a melhor câmera do mundo. Não vai fazer diferença, você não vai ter um bom resultado. Agora, se você sabe, tem a técnica, domina, tem conhecimento, o que te derem na sua mão, você vai fazer bom proveito daquilo. É o que tem. Claro que eu não vou ficar fotografando no celular, porque eu tenho uma câmera, eu não preciso fazer isso. Mas se eu estivesse começando e eu não quisesse que isso fosse um impedimento... E eu tô treinando, eu tô colocando meu conhecimento em prática. Por exemplo, eu tô com uma graninha aqui, mas se eu for comprar a câmera, eu não vou saber usar, então eu prefiro comprar um curso, aprender a usar, enquanto isso eu faço com o celular que eu tenho. E aí eu vou ganhando dinheiro, ou vou aprendendo, vou juntando a grana para depois trocar equipamento. Porque senão você fizeram isso. Muitos alunos fizeram isso, porque senão a pessoa vai lá, compra equipamento, não sabe usar, e daí? Ficou com o dinheiro empacado, ficou frustrado, que as coisas não funcionam, que as coisas não dão certo. Por quê? Porque não tem conhecimento. Qual o maior benefício de dominar o puff? Quem domina puff, domina tudo. Quem domina o posicionamento no puff, domina também tudo. O posicionamento nos props. Tem gente que não sabe disso ainda. Por isso não consegue. Por isso não consegue usar o puff. Não consegue. Não. Consegue no prop e não consegue no puff. Calma, deixa eu concluir o pensamento. Daí... Eu tô tentando responder uma parte. Calma. Tem gente que não sabe ainda que quem domina puff domina tudo. Por isso só consegue fazer no prop. E tem gente que tem dificuldade no prop mesmo dominando puff, porque ele não sabe que ele dominando puff ele domina tudo. Então, quando você não sabe, você não vai fazer porque você não sabe. Aí, voltando aqui. Se eu domino o prop, pode ver. Quem só faz foto no prop e vem reclamar comigo, quando eu vou olhar as fotos da pessoa, nem tem posicionamento. Porque não dominou nada ainda. Só tá usando o prop porque é mais fácil. Fala assim, é mais fácil enrolar no wrap e colocar dentro de um balde. Colocar dentro de um caixote. Mas posicionamento mesmo não tem. Por isso que não gosto de usar o puff, porque no puff você
não dá para largar a criança lá, você vai ter que fazer uma pose. Olha, a Evelyn, a nossa aluna, ela disse, foi isso que ela fez. Foi isso que ela fez. Foi isso que ela fez. Hoje que chegou a câmera dela, ela fez pelo celular mesmo. Ó, Evelyn, parabéns. Excelente isso aí, hein? O tamanho ideal do puff para levar na casa do cliente, não existe tamanho ideal. O tamanho ideal que você consegue carregar. O que cabe no seu porta-mala, carro, no seu carro, na lá mala. que passa na porta do carro. De alguma forma você tem que testar para ver se passa, né? Então, assim, ó, quando a gente, além de tudo, a gente consegue fazer render mais fotos no puff, a gente já falou sobre isso. Muito Agora mais. eu vou querer fazer uma prática aqui, Dani, antes de... Você não vai falar por onde que é melhor começar, filho? Então, por isso eu vou agora falar essa parte, daí eu vou fazer uma prática rápida aqui, que não estava prevista aqui a prática, mas Pois eu vou é, fazer. nessa hora já escorre aqui um suorzinho, assim, pensando, ai, puta merda, eu vou fazer a prática, pera, a câmera. A ideia é a seguinte, só deixa bem aberto aqui que eu vou mostrar só uma coisa de posicionamento, fazendo num puff, no outro puff e num próprio. A mesma pose, só para eles entenderem que aqui, entendeu? Só deixa assim, ó, deixa a câmera numa posição que eu levo o puff para lá. Vou fazer uma foto aqui do celular mesmo, tá? A ideia é, na mesma pose, a gente vai ter aqui o bebê. Tá dando pra ver lá, né? Beleza, tá aqui. Agora, eu vou tirar ela daqui. E vou trazer pra cá. Já é outro puff, outro tipo. Mas é a mesma coisa. Mesma técnica que eu vou ter que usar para fotografar. Mesmo tudo. Beleza? Coloquei aqui. Aqui a diferença é o quê? Não estou usando a gamela nesse daqui. No outro tá com gamela, nesse aqui não tá. Se não tá com gamela, eu vou precisar levar um pouquinho aqui. Então, eu levei um pouquinho, ajustei o posicionamento e beleza. Agora eu vou fazer a foto. De novo, aqui ó, tô sem grampo aqui na frente porque os grampos estão ali no meu outro puff. Então, a ideia é que se colocar grampo vai facilitar a vida. Mas, ó, tá lá. E agora, mesma coisa. Nem vou forrar embaixo, nem nada, só vou mostrar como se estivesse tudo prontinho. Trago pra cá. Já tá praticamente pronto, ó. Só vou ajustar aqui o posicionamento. Deixa eu colocar bem pertinho para as pessoas verem. Ó. E agora eu vou só fazer uma foto aqui para vocês verem. E nem considerem a luz, tá? A gente tá com todas as luzes aqui ligadas. Aqui é só para vocês verem mesmo. Ajustei a pose. Beleza. Ó. Entende que o que mudou aqui? Mudou que eu fiz a mesma pose em 3 coisas diferentes. Um prop, num puff, no outro puff que é diferente. A ideia é mostrar que a gente pode fazer em qualquer lugar. A gente consegue fazer. Segundo ponto, por onde eu devo começar o ensaio? O principal, que a base é o conhecimento, é você compreender como é que está o bebê. Como é que está o bebê? Ele tá tranquilo? Dá para começar posicionando no puff? Eu normalmente começo com puff. São raras as exceções que eu começo com prop.
Eu começo com o prop quando eu percebo, ou que eu quero muito começar por lá, decidi. Deu a louca, quero começar por lá, porque eu vi que tá tranquilo para começar por lá também. Tô consciente daquilo que eu tô fazendo. A ideia não é você imaginar qual é o melhor momento para começar o quê. Aliás, por onde eu devo começar. E sim, qual é o melhor momento para eu fazer isso? Qual é o melhor momento para o bebê para eu fazer isso? Para eu fazer essa pose, para usar o puff, para usar o prop, desse jeito que eu tô imaginando. Esse é o melhor momento? O bebê tá confortável, o bebê tá tranquilo, dá para fazer essa pose, dá para ir pro puff, dá para ir pro prop. Nossa. Trava-língua. O que é melhor? Essa é a pergunta que você tem que fazer. O bebê tá tranquilo, ele tá dormindo, não tá agitado, então eu consigo fazer posicionamento no puff. Ah, o bebê tá... eu vou usar um prop ali que eu quero deixar ele de bracinho. O bebê também tem que estar tranquilo. Ah, o bebê tá agitado, tudo, já mamou, mas ele tá mais agitadinho, tá mais difícil. Ah, então vou enrolar o bebê no wrap para começar de outra forma. Então, que pode ser tanto no puff quanto no prop. Quanto no prop. Então, é sempre uma escolha estratégica. Pensando o que é melhor para o bebê, o que vai funcionar melhor. E também uma questão de... eu quero fazer esse ensaio mais no puff ou no prop, ou quero equilibrar, ou por onde eu quero começar. Também é uma questão de gosto, uma questão tanto de adaptar, escolher o que é melhor para o bebê, quanto uma questão, o bebê tá super dormindo, tá tranquilo, mas eu quero começar pelo prop, eu quero começar a fazer ali as outras coisas. E aí, não tenham medo, gente, não tenha medo do puff ou do prop. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, para a gente finalizar com uma frase de ouro, né? Que é o seguinte, uma frase do Albert Hubbard. O maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. Eu tenho medo de usar o puff, porque eu já tentei uma vez e não consegui. O maior erro que você pode cometer é ter medo de cometer um erro. Posso tentar de novo e não dá certo. Daí tá tudo bem, gente, aprende. Uma hora vai aprender, uma hora vai dar certo, vai testando, vai treinando. E outra coisa, quem teme ser vencido, tenha certeza da derrota. Você não vai fazer, porque você tá com medo. Que tem certeza que aquilo não vai dar certo. Você já foi derrotado pelo puff muito antes de você imaginar.